aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam tranquilos, atentos e preparados para este tema que, aliás, no contexto da crise internacional que se desencadeia depois de 2008, talvez esse aqui seja o assunto mais importante. Até porque, como ele está presente na mídia, como ele está presente aí nos jornais, na televisão, nas revistas o tempo inteiro, então, muito provavelmente, ele acaba sendo aquele tipo de tema entre os favoritos dos examinadores, dos elaboradores de questões e de provas. Então, é importante ficar atento, porque faz parte daquilo que a gente chama, né, de hot news, os assuntos do dia. Então, nesse sentido, a Grécia com certeza faz parte desses assuntos do dia, de temas que a gente pode considerar quentes para o vestibular. E neste sentido, quando a gente fala de temas quentes como esse, a gente tem que lembrar que a Grécia, por estar na Europa, no continente europeu e também fazer parte da zona do euro, ou seja, ser um país membro da União Europeia, ou do que a gente chama de acordo de Schengen ou espaço Schengen, né, que na verdade é composto por todos os países que fazem parte da zona euro, a gente vai ter alguns fatores ligados à crise da Grécia que também são fatores que aparecem em outros países europeus e que a gente já discutiu em outras aulas anteriores, né? Tanto é que eu coloquei aqui o seguinte: fatores sistêmicos e regionais. Eu me lembro que na aula de Europa, na primeira aula, quando eu falo na crise, no contexto geral da Europa, na parte 1, a gente fala um pouquinho sobre esses fatores sistêmicos e fatores regionais. Então, se você não se lembra, tem que dar uma olhadinha, tá? Mas estes fatores sistêmicos e regionais, obviamente, também vão afetar a Grécia, né? Vão provocar alguns efeitos. E aí eu até listei alguns desses efeitos para a gente tentar aí compreender de forma geral o que aconteceu com a Grécia. Então, pensando aqui no primeiro deles, disparidades com outros países da União Europeia. Então, a gente sabe que a Grécia está no sul do continente europeu. Eu vou até mostrar um mapa, porque às vezes a gente pode se perder um pouquinho, para vocês verem aí onde está a Grécia. Então, você tem aí alguns países vizinhos, a Itália, muito próxima, Portugal, Espanha, a Macedônia, faz parte daquilo que a gente também pode chamar de Europa Mediterrânea, uma parte do continente europeu que a gente observa aí que nas últimas décadas é uma parte que a gente pode considerar aí entre os menores níveis de desenvolvimento econômico e social do continente, com exceção aí da Itália, porque a Itália é uma economia muito forte e mesmo assim, no contexto nacional italiano, você tem disparidades entre o norte e o sul. E é claro que a Grécia também faz parte desse contexto. Então, você tem algumas disparidades quando a gente pensa na comparação entre a economia, as dinâmicas sociais gregas com o restante do continente europeu. Então, a gente sabe que da mesma forma que Portugal e Espanha, a Grécia também precisou de uma série de programas de ajuste estrutural da sua economia para ter aí um nível de desenvolvimento econômico e social mais semelhante ao dos seus pares da União Europeia, mais ao norte, né? Economias mais centrais, como a da França, como a da Alemanha, que têm indicadores socioeconômicos bem melhores. Então, esse fator ajuda também a explicar um pouco o contexto da dívida grega. Até porque, em função dessa característica, né, de ser um país que durante muito tempo teve quase que exclusivamente associado a uma economia muito dependente da agricultura, especialmente de alguns produtos que são produtos de exportação, como os produtos de origem vinícola, o azeite, que é muito conhecido, alguns outros produtos do setor agropecuário, né, que contribuíram e ainda contribuem hoje para as exportações gregas. Então, esse tipo de estrutura econômica, obviamente, ele não é capaz de gerar divisas, de gerar renda em condições semelhantes aos dos seus vizinhos mais industrializados. Então, nesse sentido, é claro que vai haver um descompasso, já que, de uma forma geral, os salários, as condições de trabalho, entre outros fatores, não vão ser, obviamente, semelhantes ao de outras nações aí consideradas mais industrializadas. Então, você tem um fator associado aí também à estrutura econômica que vai produzir essas disparidades entre a Grécia e os seus outros vizinhos. Então, esse é um fator. Outro detalhe, a Grécia recebeu uma série de fundos de desenvolvimento, que eu até comentei em algumas outras aulas, os chamados fundos estruturais, que são, na verdade, empréstimos, entre aspas, mas a fundo perdido. O que é esse fundo perdido?
É como se eu emprestasse dinheiro para alguém não esperando retorno. Então, na verdade, a gente até poderia chamar esses empréstimos a fundo perdido de investimentos. Porque, na verdade, quando a União Europeia foi criada, um dos seus mecanismos para acelerar o desenvolvimento da Europa foi justamente conceder empréstimos a fundo perdido para várias nações, especialmente as menos desenvolvidas, é claro, como forma de acelerar o seu desenvolvimento e colocar essas nações num padrão mais semelhante ao das nações mais ricas, né? Por exemplo, não fazendo com que houvesse uma disparidade socioeconômica muito grande, por exemplo, entre Portugal, Espanha, Grécia, partes da Itália, com a Alemanha, com a França, por exemplo, no sentido de torná-los mais semelhantes. Essa é a ideia central. Então, um nível de vida, né, um padrão de vida, condições econômicas que fossem semelhantes para todos os países membros. Então, nesse sentido, esses fundos de investimento, de ajuste estrutural que foram sendo oferecidos para a Grécia tinham esse objetivo de fazer com que a Grécia se desenvolvesse a tal ponto que ela se tornasse muito mais semelhante aos seus vizinhos mais ao norte do que outras nações aí com um nível semelhante ao que a Grécia tinha nos anos 70, 80, como por exemplo os países do leste europeu que não fazem parte da União Europeia. Então ela recebeu bastante dinheiro. E esses fundos de ajuste estrutural, ou fundos, como eles chamam, de fundos de desenvolvimento, eles são justamente aí uma tentativa de aplicar em setores de transportes, comunicações, energia, programas na área de habitação, enfim, uma série de investimentos para tentar resolver aí a questão econômica e social também. Mas houve uma espécie de ineficácia, de ineficiência na gestão do gasto, especialmente porque tal qual aconteceu também com Portugal e com a Espanha e até com outras nações que também receberam bastante dinheiro da União Europeia, não houve uma supervisão adequada desses fundos. E aí, não só no contexto nacional, né, dos organismos de planejamento econômico que controlaram esses investimentos, mas no âmbito da União Europeia, porque não houve, de uma certa forma, um conjunto de organismos fiscalizadores da aplicação desses recursos. Então, é claro que quando você não tem uma fiscalização adequada do dinheiro público, isso causa, obviamente, abertura para desvios, para problemas associados à corrupção, tal qual a gente vê em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, obviamente que um desses fatores está associado à ineficiência, porque, de uma certa forma, esta ineficiência pode ter sido um impeditivo para que, por exemplo, dinheiro aplicado em áreas como meio ambiente, inovação tecnológica, não fossem suficientes, né, por conta aí de problemas internos, para fazer com que esses setores alavancassem o desenvolvimento econômico da Grécia e, obviamente, fomentassem também a criação de novas áreas, de novos postos de trabalho, por exemplo, com empregos de maior qualificação e, portanto, maior renda, que pudessem fazer a Grécia sair desta situação de dependência de alguns poucos setores mais ligados ao setor primário da economia. Então, esse é um problema. Então, a gestão desses fundos estruturais, ela não foi suficiente para dar esta alavancada na economia grega. Outro detalhe, elevação de gastos, e aqui eu dou destaque para gastos públicos e o aumento da dívida pública. Durante aí os programas de ajuste estrutural, durante o recebimento de dinheiro, é claro, a Grécia conseguiu se desenvolver de uma certa forma, a sua infraestrutura, conseguiu melhorar as condições de vida da sua população, mas, ao mesmo tempo, em função até do excesso de dinheiro que houve nos primeiros momentos depois da inserção da Grécia no bloco, é claro que o setor público acabou gastando cada vez mais. Então, concedeu-se alguns aumentos bastante significativos para funcionários do setor público, o crédito passou a ficar mais facilmente disponível e o governo passou a aumentar os seus gastos, obviamente contando com o dinheiro fácil da União Europeia. Mas, como vocês devem saber, esse é um princípio básico da economia e que também serve para as nossas vidas de uma forma geral, não se pode gastar mais do que se ganha. Porque em algum momento você vai ter problemas se, por exemplo, você entra no cheque especial, se você usa o chamado crédito
além daquilo que você tem na sua conta corrente, né, o chamado limite que algumas pessoas usam. Então, isso vai criando uma série de problemas associados ao endividamento. E aí, a dívida grega ela foi subindo justamente em função também do aumento desses gastos, especialmente no setor público. Então, é claro, a gente sabe que o setor público ele é fundamental para a manutenção das condições sociais, para a manutenção da qualidade de vida e do padrão de vida, porque, de uma certa forma, em nações como o Brasil, como a Grécia, enfim, num sistema democrático, o bom funcionamento dos serviços públicos também tem a ver com uma boa remuneração, e é claro que o bom funcionamento desses serviços públicos vai contribuir para o progresso e para o desenvolvimento social. Mas, nesse caso, o que a gente observa é que, embora os investimentos tenham aumentado, os salários tenham aumentado e o funcionalismo público tenha aumentado, é claro que houve um descompasso entre esse aumento e o dinheiro disponível. Então, é claro que em algum momento a conta ia estourar. Então, esse é um outro fator também que a gente tem que analisar. Outro detalhe, dados financeiros controversos. O que acontece também é que pela falta, como eu falei para vocês anteriormente, de uma supervisão financeira desses gastos públicos ou de como o país recebia o dinheiro dos fundos de ajuste estrutural, a Grécia também, obviamente, acabou fazendo com que houvesse aí uma contradição entre os seus reais dados financeiros e a sua capacidade de pagamento. Então, o governo ele não divulgava ou não tem divulgado dados muito claros a respeito da sua dívida pública. Então, isso foi se arrastando durante muitos anos. Porque um dos fatores também responsáveis para o desencadeamento de crises, como aconteceu na Grécia, é a falta de transparência nos dados, na informação dos dados econômicos. Então, durante muitos anos não se soube exatamente qual era a real situação da Grécia com relação à sua dívida pública. E o que houve foi um aumento bastante significativo. Eu vou até mostrar para vocês um gráfico, para vocês perceberem a evolução do endividamento da Grécia. Então, percebam que houve um aumento significativo em função de alguns desses fatores. E nesse sentido, a ocultação desses dados também aí contribuiu bastante para que, durante muito tempo, a União Europeia não tivesse certeza. E é claro que isso também tem a ver com a falta de uma política regulatória fiscalizatória mais eficiente, que alguns países europeus aí recentemente, inclusive, têm defendido que os ministérios da Fazenda, da Economia, dos países, enfim, estejam mais subordinados a um organismo central da União Europeia, por exemplo, né, que possa fiscalizar de maneira mais eficiente e corrigir essas distorções. Esse é um outro detalhe. Uma outra questão importante, descompasso entre crédito e produção. Como eu falei para vocês, a Grécia, durante muito tempo e ainda hoje, ela está bastante focada em alguns setores da economia mais associados ao setor primário. Então, a indústria e a produção agropecuária, em alguns setores, especialmente, como eu falei para vocês, vinícola, a produção de azeite, que é muito conhecida, outros produtos agropecuários, muito ligada a produtos e serviços que, de uma forma geral, não têm um valor agregado muito mais elevado e que, obviamente, fazem com que o país necessite, né, vender muito mais desses produtos para conseguir obter divisas e fazer a sua economia crescer. E, nesse sentido, aí, você tem também um outro fator associado ao excesso de crédito. Então, é mais ou menos a situação seguinte, né, quando eu falo desse descompasso entre crédito e produção. Imaginemos que você tem aí uma empresa X, vamos dizer aí você vai abrir uma padaria, por exemplo, né? E esta padaria, obviamente, ela está no papel, é um projeto, você quer abrir a padaria. Então você precisa captar dinheiro. E aí você pode procurar um banco privado ou um banco público ou um banco de desenvolvimento como o BNDES, que concede empréstimo para empreendedor, enfim. E você precisa também captar dinheiro, né? Muitas vezes o dinheiro que os bancos te oferecem não é suficiente. Então você vai fazer, por exemplo, uma propaganda, né? Você vai prometer que a sua padaria vai ter 600 tipos de pães, 700 tipos de bolos, vai ter show pirotécnico toda vez que o cara for comprar pão na padaria, o presunto vai vir folhado a ouro, enfim, você vai inventar um monte de coisas para tentar vender a ideia da sua padaria.
O que vai acontecer, muito provavelmente, digamos no universo, no mundo ideal, é que você vai conseguir bastante dinheiro para financiar o seu projeto. Mas você acaba se esquecendo que você não sabe fazer pão. Você não sabe vender, você não sabe o que é presunto, e você também não sabe o que é uma padaria. Embora você tenha tentado vender a ideia, né? Você não sabe muito bem o que é uma padaria. O que vai acabar acontecendo? Esse dinheiro todo que você gastou, uma hora você vai ter que pagar, obviamente, porque são empréstimos. E aí você vai acabar criando um problema muito grande, porque este excesso de crédito, ele não se refletiu numa produção, num resultado ali suficiente daquilo que está ligado à economia real. Porque uma coisa é a economia do sistema financeiro, você vê o seu dinheiro ali, você recebe muito crédito, mas esse dinheiro ele precisa de uma certa forma ter uma materialidade, que no caso aí seria a padaria. E como você não sabe fazer pão, você não sabe o que é um padeiro e você descobre também que não sabe muito bem o que é uma padaria, obviamente que você vai ter problemas. Ou você arranja um outro meio para pagar essas dívidas, e que obviamente por serem muito elevadas, você vai ter que ter um trabalho bastante significativo, né? Sei lá, talvez um executivo de uma multinacional que consiga pagar essas obrigações, ou você vai quebrar. Então percebam que isso muitas vezes acontece em economias como a da Grécia ou como de Portugal, que são países que receberam muito crédito, tinham muito dinheiro na mão, mas você não tem um descompasso, que é a capacidade de pagamento dessas dívidas. Especialmente porque não só as empresas, mas os governos não têm a capacidade para captar dinheiro suficiente para pagar essas obrigações. Então percebam que esse descompasso que acontece com a Grécia, ele é uma situação muito comum no universo econômico contemporâneo. As nações, de uma forma geral, mesmo quando tem muito crédito, muito dinheiro disponível, né, elas não têm condições de transformar isso, né, de converter isso em uma economia do setor produtivo, em produtividade, em trabalho, e obviamente que a falta disso acaba muitas vezes criando um descompasso, né? Eu citei o exemplo da padaria, mas eu poderia citar muitos outros exemplos aí que estão associados a isso. Vocês já devem ter até imaginado alguns. Mas percebam que isso acaba sendo um problema também para a Grécia, né? Especialmente num país pequeno, né? Poucos milhões de pessoas vivem em território grego. É um país pequeno, né? Um país ali voltado para o mar Mediterrâneo, mas que tem uma economia também muito parecida com a de outros países ali do sul da Europa, né? Economias menos industrializadas, que vendem produtos de menor valor agregado e que não conseguem gerar divisas suficientes para manter um padrão de vida semelhante ao dos seus vizinhos do norte, porque é muito mais fácil. Economias fortemente industrializadas, muita gente trabalhando em setores mais avançados da economia, então fica mais fácil. E aí você tem outro detalhe, que isso tudo aqui tem a ver com a chamada crise da zona euro, ou a crise que vai se desencadear ali no contexto de 2008, que vocês também já devem estar carecas de saber. Eu vou dar uma viradinha na lousa só para falar um pouquinho de outros eventos aí antes da gente fechar essa aula. A gente viu aí algumas questões gerais associadas à crise, então tem tanto aqueles fatores sistêmicos, quanto ou fatores estruturais, quanto os fatores regionais. E agora a gente vai falar um pouquinho aí das chamadas tentativas de ajuste. Eu até coloquei ajuste, mas obviamente em função de tudo que aconteceu depois da crise europeia, o que a Grécia tem feito aí é mais ou menos um conjunto de tentativas para frear esse processo, principalmente do crescimento da sua dívida. E aí tudo vai começar mais ou menos ali por volta de 2010, quando a Grécia vai precisar recorrer a fundos, especialmente da União Europeia, de mais ou menos 110 bilhões, aqui esse símbolo é o símbolo do euro, tá? Então 110 bilhões de euro, ou 146 bilhões de dólares. Então um valor aí bastante elevado, considerando que o PIB grego aí está estimado em mais ou menos 250 bilhões. Então, obviamente, com um valor muito elevado e que, obviamente, também não vai ser emprestado sem que haja algumas condições, é claro. Então, algumas delas, cortes salariais e de benefícios, então aposentadorias, então vai haver alguns cortes nas aposentadorias de valores e também aumentar o tempo de contribuição, o aumento de alguns impostos e até a revisão previdenciária. Então, por exemplo, no tempo de contribuição, se antes, por exemplo, um grego tivesse que trabalhar, digamos, 30 anos, passa a trabalhar 35. Né? Então, são medidas, na verdade, para tentar fazer o quê? Com que as contas do governo tenham mais arrecadação.
e essa arrecadação, obviamente, uma boa parte dela é para cobrir os custos da dívida. Então, essa é uma primeira tentativa. Então, a tudo isso até a gente chama de metas fiscais. Vocês já devem até estar calejados com essa expressão, porque na mídia, de tempos em tempos, essas metas fiscais aparecem. Ou seja, toda vez que se concede um empréstimo ou se faz um programa de ajuste estrutural da economia, uma das questões que estão envolvidas nesses programas são justamente as metas de ajuste fiscal, ou seja, fazer com que as contas públicas voltem a ter um equilíbrio e voltem a ser, obviamente, viáveis. Porque, nesse sentido aqui, assim como em outros casos, você tem uma dívida muito alta e é claro que o cara que está emprestando, ou o organismo que está emprestando dinheiro, ele quer ter garantias de que você vai conseguir pagar a dívida. E uma das formas de ter essa garantia é fazer com que o governo arrecade mais dinheiro, é fazer com que parte do dinheiro arrecadado seja, obviamente, contraído para estes órgãos que concederam o empréstimo. Tá? Só que aqui no caso da Grécia, em função do valor muito elevado da dívida, em função do descontrole nos gastos e em função das suas características econômicas, o que vai se percebendo, já aqui de início, é que talvez a Grécia fosse entrar numa bola de neve, porque ela não ia conseguir honrar os compromissos. Aí em 2011, são realizadas novas medidas da chamada austeridade fiscal, para que a Grécia conseguisse honrar os seus compromissos. Então a primeira delas, as chamadas privatizações, ou seja, empresas públicas administradas pelo setor público, empresas estatais, passariam a ser controladas pelo setor privado através da venda dessas empresas. Então no Brasil a gente teve ao longo dos anos 90, por exemplo, essa experiência. Então, as empresas de telefonia, do setor de energia, algumas grandes estatais aí como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, foram privatizadas para fazer o quê? Para fazer com que a venda dessas empresas se contraísse em caixa para o governo. Claro que muito tem se questionado, né? Então só no caso grego, mas no do Brasil, do real valor dessas empresas, porque em alguns momentos elas acabam sendo vendidas abaixo do valor do mercado. E isso, obviamente, traz prejuízos para o governo, porque foi ele quem vendeu. Então, as privatizações acabam se tornando uma estratégia que, de um lado, servem para captar dinheiro, porque o governo precisa de dinheiro para honrar seus compromissos, mas, por outro lado, pode colocar numa situação bastante vulnerável, uma vez que o custo, né, dessas empresas, o valor que essas empresas possuem, nem sempre pode ser o valor real delas. Claro que essa avaliação é feita por empresas do mercado, especializadas e que fazem toda a avaliação, mas nem sempre isso entra em compasso com o valor real dessas empresas. Então percebam que os mecanismos de privatização aí acabam até mesmo entrando como fatores, inclusive, de muitas manifestações que aconteceram na Grécia, de muitos protestos a partir desse período. Outro detalhe, novo aumento de impostos. Então algumas pessoas de mais alta renda, com salários mais altos, por exemplo, passaram a ser taxadas com uma nova carga tributária. Da mesma forma, alguns setores aí da economia também tiveram que ter novas sobretaxações justamente para honrar os compromissos da dívida grega. Assim como redução da dívida, né? Aqui no caso, essa redução da dívida aqui de mais ou menos 50% foi uma das propostas ali que estavam sendo discutidas no âmbito da União Europeia para fazer com que a Grécia tivesse a sua capacidade de pagamento viabilizada, uma vez que 110 bilhões de dólares correspondem a uma soma muito grande, e isso aqui, no caso, né, corresponderia aí a uma boa parte de tudo que a Grécia produzisse ao longo de um ano. Então, obviamente que é um valor muito alto, né, porque ou você faz com que todo mundo direcione todos os seus ganhos, todas as suas divisas para pagar a dívida, e obviamente isso colocaria a situação da Grécia numa espiral de problemas sociais e econômicos mais grave, porque isso vai além da capacidade que a economia, que as pessoas têm de produzirem, né, ou de pagamento, né, ou então você faz aí um perdão, né, ou uma renegociação de uma parte dessa dívida. Então isso também acabou entrando em discussão em 2011. Aí em 2012, aliás, a União Europeia, né, através dos seus organismos financeiros, concede um novo crédito no valor de 130 bilhões de euros, então um valor aí ainda mais elevado do que o do primeiro empréstimo, né, e obviamente que isso também vai ser concedido não sem
os programas aí, né, as metas de ajuste fiscal que são exigidas para que o dinheiro seja liberado. Por quê? E por que se exige isso? Primeiro porque os organismos que concedem empréstimo querem ter garantia de retorno. Porque fala, bom, você tem que fazer essas medidas de ajuste porque eu quero que você me pague no futuro. E se você não adotá-las, eu acho que você não vai conseguir pagar. Então, ou você aceita essas medidas, ou então não tem o dinheiro. E aí, obviamente, que os países, né, a exemplo da Grécia, fazem essas medidas de ajuste estrutural na sua economia. Ou então, e é claro, além dessa exigência, né, acredita-se que através do corte de salários, da redução da máquina estatal, entre outros mecanismos, você consegue redirecionar o dinheiro, uma parte dele, para pagar as dívidas. Mas o que se observa, né, o que tem se observado em 2014 e 2015, é que a dívida global da Grécia ela já é superior a 300 bilhões de dólares. Então, muito superior ao total da dívida. Eu vou até mostrar para vocês um gráfico, né? Esse gráfico aí vai mostrar o montante da dívida, que hoje está aí em mais ou menos 180% do PIB. Ou seja, mesmo com toda a soma de riquezas produzidas pelo país durante um ano, que aí está orçada em mais ou menos 245 bilhões de dólares, essa dívida ela é muito maior do que esse montante. Ou seja, significaria dizer que talvez aí só hipotecando o país, colocando o país à venda, você consiga pagar a dívida. Por quê? Superou em muito o valor total. E aí você tem outro problema, que é o descompasso entre os juros, que são muito altos, inclusive para essas dívidas aqui, que eu mostrei para vocês, e o crescimento econômico. E aí você tem um problema, né? Por quê? Por um lado, você tem que pagar as dívidas, você tem que honrar os compromissos, mas por outro, os fatores estruturais estão impedindo que a economia cresça. Porque quando você corta salários, quando você corta gastos públicos, quando você aumenta impostos, né? Obviamente você faz com que as coisas, os serviços, os produtos custem muito mais, as pessoas, de uma forma geral, não ficam sem fonte de renda, porque uma parte das pessoas trabalha justamente no setor público, e quando você enxuga a máquina estatal, você também enxuga os empregos, e aí obviamente que isso vai criando também uma bola de neve, o país vai parando. Então percebam que você coloca o país numa situação muito grave, né? E é claro que isso tem feito aí com que de 2014 para cá, principalmente, uma série de manifestações, uma série de protestos, né, e até outros setores políticos, por exemplo, ligados mais à esquerda, né, estejam aí ganhando destaque no cenário político grego, né? Até porque, em função da incapacidade grega de conseguir lidar com esse endividamento gigantesco, com juros exorbitantes e, é claro, com a incapacidade da economia de produzir o suficiente para conseguir arrecadar dinheiro e pagar essas dívidas, já se cogitou aí, tem se cogitado, inclusive recentemente, a saída da Grécia da zona do euro, o que poderia colocar o país numa situação ainda mais grave, tá? Bom, por enquanto a gente discutiu aqui fatores de ordem mais geral. Eu vou falar numa próxima aula de assuntos mais ligados à atualidade, ao que tem acontecido aí, principalmente a partir do primeiro trimestre de 2015, né? Uma coisa mais pontual, tá bom, gente? Por enquanto, eu espero ter ajudado vocês a entender de uma forma geral o contexto dessa crise e espero vê-los numa próxima oportunidade, tá bom? Até mais!